Bom, então nossa lição de hoje é a lição de número 6. E a lição de número 6, nosso tema é adoração e compromisso. E é uma chamada, assim, a todos nós a essa responsabilidade de nos comprometermos, e muito mais do que nos comprometermos com a igreja e com a obra de Deus, que pode parecer que seja essa a intenção da lição, é um compromisso de relacionamento com Deus. Porque, na verdade, é essa a tônica principal da adoração. A adoração, ela acontece a partir do nosso relacionamento com Deus, do nosso encaminhamento, né, de emoções, de serviço, de tempo, de tudo, para o Senhor nosso Deus. E essa é a ideia da nossa lição. Então vamos lá. Desde que o mundo é mundo, o homem quer saber que tipo de culto agrada a Deus. Que tipo de relacionamento é o relacionamento que Deus espera de nós. Que vínculos Deus quer manter conosco. Então, esse é, na verdade, o grande questionamento da alma humana diante da divindade. Será se Deus realmente quer um relacionamento com o homem? Eu sempre lembro do texto em que Jesus fala com seus discípulos dizendo: há muito tempo eu tenho desejado comer convosco esta Páscoa. E eu acho muito interessante essa expressão de Jesus, que extrapola a sua presença humana naquele momento e expressa, na verdade, o desejo do coração do próprio Deus. Deus, na verdade, sempre procurou relacionamento com o homem. E isso é tão real que quando você olha para a Bíblia, lá no Velho Testamento, lá no livro de Gênesis, no início da criação, a Bíblia diz que Deus vinha todos os dias, na viração do dia, para conversar com Adão. Então, era uma visita feita pelo próprio Deus, era ele quem vinha para aquele encontro e se encontrava ali com Adão. Então, essa pergunta, Deus quer um relacionamento conosco? Quer. Agora, que tipo de relacionamento, que tipo de envolvimento Deus deseja que nós desenvolvamos com Ele? Qual é o culto que de fato agrada a Deus? É claro que quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, nós vamos encontrar desde de Caim, Abel, ofertas e sacrifícios de animais, e isso vai passando de geração em geração. Quando chega aqui para o Novo Testamento, na igreja cristã, a oferta de animais, elas cessam, elas param. Mas isso não significa dizer que a gente não precise mais cultuar a Deus. Mas existe sim um modelo, uma forma diferenciada de louvor e adoração, de culto a Deus a partir do Novo Testamento, especialmente a partir dos discípulos de Jesus. Agora, nós estamos vivendo um tempo chamado de modernidade líquida, que nada é estável, que nada é fixo, que nada é em si mesmo a verdade das verdades, né? Essa ideia das coisas escoando por entre os dedos, se adaptando, se reorganizando o tempo todo. E hoje nós vemos, na verdade, uma igreja nessa modernidade líquida e nessa pós-modernidade, uma igreja encontrando formatos, formas para trazer o mundo, e o mundo no sentido positivo, as pessoas para virem adorar a Deus. E aí a igreja moderna utiliza de vários recursos para tornar o culto mais agradável, mais atraente, e infelizmente a gente corre o risco de tornar o culto tão atraente para as pessoas e nem tanto atraente para Deus. E aqui está o grande problema, o grande xiste da questão.
cultos que são extremamente atrativos, atraentes aos desejos do ser humano, ao olhar do ser humano, às expectativas do ser humano, podem encontrar um viés que distancia esse ser humano de Deus ao invés de aproximá-lo. Então, ao longo desta lição, nós vamos conversar um pouco sobre isso. Em Gênesis, no capítulo 4, temos o primeiro ato de culto registrado na Bíblia. Parece que já estava na mente do homem ali a ideia de que culto era oferecer algo a Deus. Aqui está se tratando do sacrifício que foi oferecido por Abel a Deus e também o sacrifício de Caim, né? A oferta de Caim. Então se tem a ideia de que cultuar tem mais a ver com oferecer do que receber. Ao longo de muitos anos, as pessoas entenderam errado isso. As pessoas sempre fizeram do culto um lugar onde elas iam apenas buscar algo, né? O lugar e o momento onde as pessoas iam sempre buscar. E aí nós tínhamos canções que eram cantadas dentro das igrejas, tipo, eu vim buscar minha bênção, Jesus tem bênção para dar, você veio buscar a sua bênção, confia, espera e Jesus vai te dar. Então sempre essa ideia de que ir à igreja para cultuar a Deus tinha mais a ver com a expectativa daquilo que Deus ia oferecer a nós do que aquilo que nós iríamos oferecer a Deus. E já está impresso na alma humana, no coração humano, desde os primeiros homens existentes, a ideia de que ir para oferecer culto a Deus tem a ver com entrega, tem a ver com ofertar para Deus. Naquela época eram ofertados animais, né, que eram sacrificados. Claro que tudo isso também apontava para o sacrifício perfeito que seria feito na cruz do Calvário pelo Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então hoje, muitas pessoas pensam que culto é receber alguma bênção de Deus, mas na verdade a essência do culto no Antigo Testamento era dar algo a Deus. Lá em Êxodo 23:15 diz, e ninguém apareça diante de mim, diz o Senhor, de mãos vazias. É claro que nessa ocasião Deus está falando sim de ofertas, de sacrifícios, inclusive de ofertas que eram ministradas em termos de ofertas de dinheiro, de ouro, de tecidos, de animais, enfim. Então, para a gente entender e para a gente sintetizar essa ideia, oferecer culto a Deus, sim, nos garante, ou pelo menos pressupõe, que nós vamos receber algo de Deus. Mas essa não é a proposta. A nossa proposta é estar diante da presença de Deus. E diante do impacto da presença de Deus. E diante da constatação e da revelação da presença de Deus, nós vamos ali e oferecemos o culto. Então a igreja, quando vai se congregar, se reunir, vai para oferecer a Deus. Curiosamente, e aqui entra algo muito poderoso e muito sensível também, curiosamente, o primeiro culto foi rejeitado por Deus. O primeiro culto, onde dois irmãos foram oferecer um sacrifício para Deus. Vocês conhecem bem a história. Abel e Caim. Abel pega um dos animais de seu rebanho e oferece a Deus em sacrifício. Caim faz uma colheita do campo, da sua própria colheita, e leva também para Deus. E a Bíblia diz que Deus recebeu Abel e sua oferta e rejeitou Caim e também a sua oferta. Aí você vai vendo como Deus começa a se incomodar com alguns tipos de cultos que o povo de Deus começa a oferecer. Então lá na frente, Deus diz lá em Amós, no capítulo 5, versículo 23, ao seu povo, afasta de mim
o estrépito dos teus cânticos. Então, nesse momento, você já vê a presença da música instrumental, da música cantada, que orna os cultos e traz um aspecto um pouco mais litúrgico e um pouco mais, eu diria, mais pop, digamos assim, para oferecer-se a Deus. Então ali você já tem música, você já tem celebrações através das palmas, das danças, do levantar de mãos, já um culto mais formatado. Mas Deus, de alguma forma, está rejeitando esse culto, não pelo fato de ter música, não pelo fato de ter dança, de ter palmas, levantar de mãos, brados, gritos, mas simplesmente pelo fato de esse povo estar distante de Deus, e um povo distante de Deus, com o coração longe de Deus, pode até cantar músicas de adoração, mas não estará adorando. Porque a adoração, ela parte de um coração impactado pela presença de Deus. No Novo Testamento, inclusive lá na igreja de Corinto, quando essa igreja se reunia para celebrar inclusive a ceia do Senhor, Paulo disse que aquele ajuntamento não era para o bem deles. Olha que coisa, olha o que pode atrapalhar um culto de celebração, olha o que pode atrapalhar um culto de santa ceia. Aqueles irmãos se reuniam numa espécie de festa chamada festa ágape, a festa do amor, e quando eles se reuniam, aqueles que eram mais abastados, aqueles que tinham mais dinheiro, eles levavam as suas próprias refeições e faziam uma espécie de banquete, de ceia particular no meio de todo mundo, e aqueles necessitados que não tinham condições ficavam ali só lambendo os beiços, né? Olhando com água na boca, enquanto esses aqui mais abastados, mais cheios de dinheiro, exibiam a sua mesa, o seu grande banquete. Ou seja, aquele culto estava desprovido, aquela santa ceia estava desprovida e desvinculada, totalmente desconectada da sua razão central, que era celebrar o amor que foi revelado na cruz do Calvário por Jesus, o Cristo de Deus, o Cordeiro, que se fez carne e habitou entre nós e que entregou-se como ovelha muda perante os seus tosqueadores e entregou-se em sacrifício para a nossa salvação. Esse era o papel da ceia, mas essa igreja, lá em Corinto, estava praticando um culto de ceia, uma festa ágape, a famosa festa do amor, de maneira equivocada, porque o coração deles estava distante de Deus. Isso significa dizer que prestar culto é algo extremamente sério. Culto não é brincadeira, gente. Culto não é um encontro simplesmente social. Culto tem que ser levado a sério. Culto tem que ser levado com muita responsabilidade. Culto tem que ser carregado dentro do coração com alta relevância e expectativa. O culto não começa, por exemplo, quando bate o relógio às 18 horas e alguém começa ali a fazer uma oração. Ali é o ápice da nossa oferta de adoração a Deus. Infelizmente, as pessoas talvez não entendam a importância do culto congregacional. E aí você vê, nós vemos na nossa própria comunidade, né? As pessoas chegam depois que começa o culto, chegam atrasadas, e tem gente que diz, não, eu só vou depois do louvor, porque faz muito barulho. Não, eu só vou depois, as pessoas só vão depois de assistirem o seu programa na televisão. Ah, não vou hoje porque hoje tem repá, aí não vão porque vão para o repá. Não é crente uma pessoa dessa, gente, me desculpa. Não entendeu o que significa culto, não entendeu a importância. A gente precisa entender o quão valioso é estar na presença de Deus. Nada pode nos tirar desse momento tão importante, que é o ápice da nossa adoração, que chega ali na congregação,
e a gente reparte com os nossos irmãos em comunhão o amor entre nós e o amor da igreja pelo seu Senhor, pelo seu Salvador. Podemos confundir culto com entretenimento. Então as pessoas dizem, o culto não foi legal hoje, aquela música, não gostei daquela música, hoje o som não estava legal. Aí as pessoas nem prestam atenção no que foi ministrado, na palavra que foi ministrada, no que disse a canção de louvor, não prestam atenção no que Deus fez salvando uma pessoa, alguém se reconciliando, alguém sendo apresentado ali na igreja, não prestou atenção no momento da adoração, do louvor, prestou atenção apenas nos elementos externos, na infraestrutura, e esqueceram que o mais importante ali é o Senhor nosso Deus. Tem gente que vai para a igreja para conversar, né, para ficar de bate-papo, inclusive na hora do culto. Tem gente, infelizmente tem gente, que vai para a igreja, senta no meio entre os irmãos, está ali na sua cadeirinha, com seu celular, conversando com alguém fora do ambiente através do WhatsApp. Então é preciso não só que eu ofereça o culto, é necessário que Deus aceite o meu culto. E aí é que entra de fato o verdadeiro culto. Não é o que eu ofereço simplesmente, mas é o que Deus recebe daquilo que eu ofereço. E haverá, com certeza, situações em que a gente ofereceu para Deus um culto e Deus não recebeu. Porque o coração estava amargurado, cheio de ódio, de rancor, né, com raiva, o coração estava maculado. Deus não pode receber um culto assim. E aí nós vemos aqui em Gênesis 4, 2 até o versículo 5, parte A do versículo, justamente a história de Caim e Abel, ou de Abel e Caim. Abel e Caim trouxeram suas ofertas ao Senhor, ambos fizeram algo para manter aliança com Deus. Trouxeram algo que expressasse sua gratidão ao Senhor. O que eles estavam levando era algo que ia expressar diante de Deus a gratidão deles a Deus. Caim era lavrador e levou do fruto da terra, era o que ele tinha. E Abel era pastor de ovelhas e ofertou, lógico, dos primogênitos das suas ovelhas. A gente sempre ouve, e eu já ouvi isso com certeza, de pessoas que dizem que Deus só aceitou a oferta de Abel porque houve derramamento de sangue. E sangue é vida. E que não aceitou a oferta de Caim porque a oferta de Caim não tinha sangue. Isso aí não é muito bem aceito, não. Inclusive lá em Hebreus, no capítulo 11, versículo 4, é que você vai ver a verdadeira razão pela qual Deus recebeu o sacrifício de Abel e não o sacrifício de Caim. É uma chave que faz a gente entender. Diz assim o texto: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício que Caim. Por que Deus aceitou a oferta de Abel? Por causa da fé. Porque foi feito com fé. E fé resulta de relacionamento com Deus. Então, o que distinguia aqui a oferta dada por Abel era a fé. Ele é apontado como um homem justo. Olha então, temos a fé, temos a justiça, um homem que é justo. Só que sobre Caim é dito que era um homem do maligno, ou seja, era um homem mau, um homem que estava dominado pelo ódio, um homem que estava dominado pela inveja, um homem que estava dominado pela maldade, pelo desejo de vingança, pelo desejo de matar o seu irmão. O coração de Caim estava totalmente azedado, consequentemente estava diante de Deus. Hoje eu gravei um vídeo no Instagram falando sobre o perdão.
Quantas pessoas estão achando que estão cultuando a Deus com o coração cheio de ódio por alguém? Não estão cultuando a Deus. A Bíblia é clara quando Jesus diz para os seus discípulos e ensina ali em um dos seus sermões, ele diz: quando você for ao altar para levar a sua oferta diante de Deus, e no caminho você se lembrar que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a oferta à parte, separa essa oferta ali, não leva para o altar, vai até o teu irmão, te reconcilia com ele, depois volta, pega a tua oferta e leva ao Senhor. É fácil? Não, mas é sério e é o certo. Se você quer realmente oferecer a Deus um culto comprometido com a fé, a justiça e um culto que será aceito por Deus, você precisa consertar todas estas coisas. Não dá para entender uma pessoa que vai ministrar na casa de Deus, que vai oferecer culto para Deus, diz: mas eu odeio fulano de tal, mas eu não suporto fulano de tal. Para mim, se morrer não faz diferença. Primeiro você precisa realmente se converter. Primeiro teu coração precisa ser transformado. Você precisa ter uma experiência com Deus. Porque só quando a gente tem uma experiência verdadeira com Deus, é que a gente entra num patamar, é que a gente entra numa dimensão de vida. Não que nós vamos nos tornar aquelas pessoas que nunca vamos ter atritos ou momentos de raiva com alguém. A gente vai ter, mas um coração cheio de Deus, cheio de sua presença, vai nos levar ao tempo todo estar ressignificando isso e não permitindo que o ódio, a raiva, o rancor, a mágoa prevaleça e se interponha entre a nossa adoração e o nosso querido Senhor que está sentado no trono para ser adorado. Quando Caim vai oferecer o seu sacrifício a Deus, ele está pesado, ele está amargo, ele está cheio de questões pessoais, ele se sente alguém que não foi visto, ele está cheio de exigências, mas principalmente ele está cheio de ódio. E isso é tão claro que quando Deus fala com ele e diz para ele que o pecado está diante dele, cabe a ele dominar-se. Bora ler o texto aqui de Gênesis, lá no capítulo 4, versículo 4. E Abel trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta, veja que ele fala sempre do ofertante e da oferta. Não dá para desvincular o ofertante da oferta, a adoração do adorador. Quando Jesus fala com a mulher samaritana, dizendo que o Pai procura os verdadeiros adoradores, ele não diz que o Pai procura a verdadeira adoração. Ele procura primeiro verdadeiros adoradores que adoram. Então nunca desvincula a adoração do adorador. Primeiro vem o adorador e depois o seu ato de adoração. Mas para Caim a sua oferta não atentou, e irou-se Caim. Caim ficou com raiva, tanto que o seu semblante descaiu-lhe. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Ora, Deus está falando com Caim. Caim está ouvindo a voz de Deus. E aí Deus disse: olha, se você fizer a coisa certa, se você fizer o bem, você não acha que você vai ser aceito? Claro que você vai ser aceito, essa é a ideia. E se não fizeres bem, o pecado já está aí na tua porta. Deus já sabia o que estava no coração de Caim. E para ti será o teu desejo, o seu desejo,
e sobre ti ele e sobre ele dominarás. Olha só, Deus está falando para Caim. Você está com muita raiva, teu coração está cheio de ódio, teu coração está cheio de raiva, teu semblante está de alguém que está para baixo, você precisa se controlar, Caim. Mas Caim não deu ouvidos e, infelizmente, Caim consumou aquilo que já estava no seu coração. Ele matou o seu irmão Abel. Talvez você não tenha morto ninguém, não tenha estendido a mão para matar ninguém, mas no teu coração você já deve ter assassinado algumas pessoas. E a Bíblia diz que aquele que não ama o seu irmão é como se fosse um assassino. Aquele que odeia o seu irmão é homicida, é o princípio de Caim. Então não tem como eu ir adorar a Deus com o coração totalmente encharcado de mágoa, ressentimento, de raiva, de ódio contra alguém. Então o que distingue aqui, número 1, é a fé, número 2 é a justiça, número 3 é o ódio de Caim, que fez com que ele não fosse aceito por Deus, porque, volto a dizer, quando você vai adorar a Deus, Deus não recebe primeiro a tua música, primeiro ele recebe você. Porque vocês já imaginaram, se Deus fosse receber primeiro a música da gente, o que seria daqueles que não sabem cantar? Então, a princípio, Deus recebe a pessoa. Aí ela pode cantar bonito, pode ter a voz linda, pode tocar muito bem, mas se Deus não receber a pessoa, sua música não será recebida. Se Deus não receber você, quando vai lá, por exemplo, dedicar o seu dízimo, dedicar a sua oferta, se o teu coração é avarento, é idólatra, a igreja recebe a tua oferta, mas Deus não, porque é necessário que o teu coração esteja cheio de adoração. Então, o que pesou para Deus não foi o tipo de oferta, mas o tipo de coração. A essência da adoração que agrada a Deus é esse. Se o culto é ofertado por um coração grato, por um coração amoroso, por um coração cheio de gratidão, de amor, ou se é prestado apenas com os lábios, sem sinceridade de coração, é isso que vai distinguir a verdadeira adoração. Deus se preocupa mais com a nossa integridade do que com a forma do nosso culto. Foi o que ele disse ao seu povo lá em Isaías, no capítulo 1, versículos 11 a 18. O que Deus quer, na verdade, de nós, o maior desejo de Deus, antes de receber tudo que nós vamos fazer para ele, é receber a nós. Vamos ler aqui. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecerdes perante mim, quem requereu de vós isto? Que viesses pisar os meus atos? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, as luas novas, os sábados. Ele está falando das festas, viu, gente? Festa das luas novas, os sábados e a convocação de assembleias. Não posso suportar a iniquidade e o ajuntamento solene. As vossas luas novas e as vossas festas fixas, a minha alma as aborrece, já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Quando estenderdes as vossas mãos, esconderei de vós os meus olhos, e ainda que multipliqueis as vossas orações, não as ouvireis, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai diante dos meus olhos a maldade dos vossos atos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, buscai a justiça, acabai com a opressão, fazei justiça aos órfãos,
defendei a causa da viúva, e aí sim, vinde e arrazoemos, diz o Senhor. Então, culto que Deus aceita, essas festas que o povo de Israel celebrava, eram lindas festas, mas em alguns momentos os sacerdotes estavam corrompidos e aprisionando e oprimindo as viúvas, os órfãos, os pobres. Então, não dá para ir à presença de Deus. Você pode fazer campanha de jejum, de oração, orar, mas se você está com o coração maculado de maldade, de pecado, de prostituição, seja lá do que for, Deus não vai ouvir as suas orações. É hora de convertermos-nos a Ele, de nos converter novamente a Deus, no sentido de voltar a ter o coração encharcado, cheio, embevecido pela presença do nosso Deus. O que Deus quer de nós? Salmo 50, versículos de 1 a 6. O povo hebreu saiu do Egito para adorar e para obedecer a Deus. Sai de lá porque Deus tinha chamado esse povo para apresentar sacrifício no deserto, para oferecer a Deus uma adoração distante da terra do Egito. Saiu do Egito para adorar e obedecer a Deus. Moisés disse tantas vezes a Faraó: Israel é meu filho, diz o Senhor, meu primogênito, e eu te tenho dito, deixa ir meu filho para que me sirva. Servir aqui tem o sentido de adorar e obedecer. O que Deus queria ao dizer que queria tirar o povo de Israel lá do Egito para adorar no deserto, para servir no deserto, é para que esse povo saísse daquele meio onde eles estavam, para irem, para as famílias, os sacerdotes, os servos de Deus fossem ao deserto para oferecer um sacrifício diante da presença do Senhor. E essa expressão de me servir é isso, é adorar e obedecer. Os filhos de Israel então prestariam culto ao Senhor. Depois o livro de Levítico institui a forma ritual do culto. Até então, eles não tinham ainda, na verdade, uma formatação de como seria esse culto. Mas a partir do momento em que o povo de Israel sai do Egito, vai peregrinando pelo deserto, vem o tabernáculo de Moisés, aí daqui a pouco vem as leis cerimoniais, começa a vir toda a formatação dos sacrifícios, das festas, do dia do perdão. Começa a criar-se ali, de fato, uma estrutura cultica de serviço de adoração para o povo de Israel. E nós já vimos isso aqui lá no início, nas nossas primeiras lições. Então, se perguntasse ali para aquele povo, depois que eles passam, primeiro, se perguntasse para o povo de Israel, lá no deserto, onde estava Deus, eles diriam que Deus estava sobre o tabernáculo, representado lá pela Arca da Aliança. Depois vem a construção do templo. E para Israel, depois que Salomão constrói o templo, a ideia de que Deus está presente no templo era algo extremamente forte dentro do povo de Israel. De modo que se alguém perguntasse para um israelita onde está Deus, ele diria: Deus está no seu santo templo, apontando essa ideia de Deus estar em um lugar. Até que um dia, lá em Isaías capítulo 66, Deus dá uma vinhetazinha para esse povo. Ele diz assim: que casa vocês vão me edificar? Que lugar vocês vão fazer para minha morada? Eu habito num alto e santo lugar. O céu é o meu trono, a terra é o estrado dos meus pés. O que vocês vão fazer? Que casa vocês acham que vocês vão construir para comportar a minha presença? Mas ele diz: mas o homem, para quem olharei, é o quebrantado de espírito e que treme diante da minha palavra. Então, Deus tira um pouco dessa... Não que Deus não esteja querendo que haja adoração no templo, mas Deus começa a mostrar
que o templo é um local onde o povo se congrega para adorar, mas que antes de chegar lá, esse povo precisa adorar a Deus com o coração quebrantado, em casa, no trabalho, na faculdade, na rua, no ônibus, por onde quer que andemos. Ainda no Salmo 50, o salmista vai logo dizendo que pensar que Deus não se importa com o nosso modo de vida é a coisa mais falsa e mentirosa que pode passar pelas nossas mentes. O versículo 1 do Salmo 50 diz: o Deus poderoso, o Senhor fala, chama a terra desde o nascente do sol até ao seu ocaso. Ou seja, a ideia de um chamamento de Deus para todos os habitantes da terra, para toda a terra, não tem intervalos, do nascer ao pôr do sol. Deus está dizendo que Ele quer esse povo em todos os momentos da sua vida. Ou seja, não há nenhuma hora no dia na qual nos escondamos dele. Por isso Ele intima os altos céus e a terra para o julgamento do seu povo, exigindo inclusive aqui que lembremos o nosso vínculo. Congregai os meus santos, aqueles que fizeram comigo um pacto por meio de sacrifícios. Está lá no versículo 5 do Salmo 50. Ajuntai os meus santos, aqueles que fizeram comigo uma aliança, um concerto, um pacto, inclusive com sacrifícios. A nossa aliança com Jesus, com Deus, é tão importante que se a aliança do povo de Israel com Deus, através de sacrifícios de animais, já era importante, você imagina agora que nós fomos reconciliados com Deus e o nosso pacto e a nossa aliança com Deus foi selada pelo sangue do Cordeiro de Deus que se entregou na cruz. Você pode inclusive dar glória a Deus aí se quiser. Muitas vezes o culto cai numa rotina. O nosso relacionamento com Deus, com o sagrado, com a igreja e com a Bíblia torna-se mecânico. Tem horas que, infelizmente, a gente não deixa de notar na igreja que muitas pessoas estão indo mecanicamente para a igreja. Rotina. O relacionamento com Deus, com o sagrado, com a Bíblia, torna-se mecânico, e aí tudo que é mecânico desgasta, fica pesado. Tem hora que a engrenagem não roda, você vai rangendo, você vai forçando, você não pode, quem sabe, dizer, como disse o salmista: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu sei que é duro o que eu estou falando, mas não tem como ser mais leve para falar de algo tão importante, tão importante. Aquilo que no início era dinâmico, maravilhoso, torna-se frio, automático, sem brilho, sem emoção, sem vida. E sabe o que acontece? Coloca a culpa no pastor que está pregando, coloca a culpa no ministro de louvor que está ministrando, coloca a culpa no som, coloca a culpa em tudo, menos assumir que está longe de Deus, que está precisando se reconciliar com o Senhor. Mas o nosso Deus rejeita qualquer adoração mecânica e de aparência. Deus tem prazer num culto que parte de um coração contrito. Então o que falta, queridos, não é nós melhorarmos o nosso culto no domingo à noite na igreja. O que falta é melhorarmos a nossa relação com Deus no nosso dia a dia. Nosso relacionamento com o Senhor no dia a dia. Se nós, e eu sinto isso, irmãos. Dia de domingo, quando o que é que eu tenho? Eu tenho o costume de o domingo separar para ficar tentando ouvir a voz de Deus para saber o que eu vou pregar à noite. E às vezes quando eu coloco algumas canções de adoração, de louvor,
que eu dou mais atenção e me concentro mais nisso, é claro que o coração fica mais leve, que a gente já vai para o culto com essa expectativa, como nós fomos domingo agora, nós ensaiamos pela manhã, e já foi um momento muito agradável. Quando chegou a noite, já estávamos com o coração já disposto a adorar. Então, se o culto cair na rotina, a gente precisa fazer uma revisitação nos nossos passos para saber o que foi que nos levou àquele comportamento mecânico, empobrecido do nosso culto a Deus. Aquilo que no início era dinâmico e maravilhoso torna-se frio, e Deus não vai aceitar um culto de qualquer forma, um culto mecânico. E um detalhe, né? Aqui no versículo 7 a 13 do Salmo 50 ainda, Deus não é carente de culto. Não pense que Deus está lá, oh, meu povo não quer. Deus está carente, coitado. Lá no cantão do universo, refugiado, escondido, choramingando, porque o povo não está cultuando a Deus como deveria. Aquele povo que pensava que Deus precisava do seu culto, que pensava que Deus não sobreviveria sem o seu culto, se equivocou. E aí então, não faltavam os cultos, continuavam fazendo as celebrações, as festas, as luas novas, as festas fixas, mas Deus não aceita migalhas. Há um texto que eu não vou lembrar agora onde está, que diz: vocês não dizem que eu sou o pai de vocês? Se eu sou o pai de vocês, onde está a minha honra? Você não chama Deus de pai? E onde está a honra do seu pai? Não é? Eles achavam que bastava apresentar animais ao Senhor no templo e pronto. Isso foi tão real, que foi se envolvendo em tantos lugares, que algumas pessoas já nem iam mais para o culto, mandavam só suas ofertas. Pensavam que Deus estava se agradando deles, mas não. Já que lhe traziam ofertas, mas Deus estava profundamente contrariado com eles. E aí no versículo 9 Deus diz que não aceitará mais sacrifícios. Versículos 10 a 13, Salmo 50 ainda falando. O Senhor diz, lembra que todos os animais dos bosques eram dele. Ou seja, ele diz, tudo é meu. Você acha que Deus está chorando porque você não dá o seu dízimo, sua oferta? Deus não está chorando por causa disso, não. Sabe por que nós cultuamos? Sabe por que nós ofertamos? Sabe por quê? Por causa de nós, irmãos. Olha o que diz Malaquias 1,6. O filho honra o pai e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos, ó sacerdotes, que desprezeis o meu nome, e vós dizeis, em que temos desprezado o Senhor? Mas isso é coisa de sacerdote. A Bíblia diz que nós somos sacerdócio real, nação santa e povo de propriedade exclusiva de Deus. Enfim, queridos, até parecia que Deus era um ser carente, que se não fosse alimentado do sangue dos animais, de ofertas de altar, morreria de anorexia ou de inanição. Mas Deus não é movido a cultos. O culto é uma forma que Deus estabeleceu para que nós nos aproximemos dele, para que ele se revele a nós e nós tenhamos uma vida abençoada e poderosa neste mundo. Hoje, ouvindo pessoas ligadas ao louvor em nossas igrejas, também podemos pensar que Deus é carente dos nossos cânticos. Mas Deus não precisa de nada nosso, nem dos nossos cultos, nem da nossa música. Ele pode perfeitamente passar sem o nosso culto. Não deixaria de ser Deus em nenhum momento. Ele se basta porque tem a glória em si mesmo. E a Trindade tem comunhão entre as suas pessoas. Nós é que precisamos cultuar a Deus. Em primeiro lugar, porque faz parte da nossa constituição. Porque nós fomos criados à sua imagem e semelhança. Depois, por causa do seu caráter, da sua natureza. E, finalmente, por causa da sua ação na história. Ele nos criou, nos libertou e nos ama. E tudo o que precisamos fazer é responder a Ele em adoração. Amém? Amém, queridos. Deus abençoe.
Agora preste atenção numa coisa. Continue arranjando o que fazer na hora do culto. E você revelará quem é mais importante para você. Continue ocupando o teu dia a dia, ocupando o teu tempo livre com qualquer coisa menos com a oração. E você vai revelar realmente onde está o seu coração. Infelizmente encerrou a nossa sala. Deus abençoe a todos vocês e até a próxima segunda-feira com a nossa ECC, se Deus quiser.